Existe um homem com uma máquina do tempo. Vai pra frente e pra trás na história. Zip, zip, zip. Entrando em rascadas. Outra coisa que tem... paixão pelas obras de Ludwig van Beethoven. Um dia pensa... para que serve uma máquina do tempo se não conheço meus próprios heróis? Então, lá foi ele para a Alemanha do século XVIII. Mas não encontrou Beethoven em lugar algum. Ninguém havia ouvido falar. Nem sua família sabia de quem o viajante do tempo estava falando. Beethoven, literalmente, não existiu. Já aviso que não é o caso. Conheci Beethoven. Cara legal, super intenso, adorava a queda de braço. Não, o nome disso é paradoxo ontológico. Procura no Google. O viajante do tempo entra em pânico. Não suportou imaginar o mundo sem a música de Beethoven. Por sorte, havia trazido todas suas partituras para Ludwig assinar. Então ele copia todos os concertos e sinfonias. E aí publica tudo. Assim se torna Beethoven. A história continua sem qualquer arranhão. Minha pergunta é esta: quem colocou as notas e frases juntas? Quem realmente compôs a Quinta de Beethoven? Oi, eu sou o Bruno Trajano e a gente vai falar hoje sobre a série animada do Homem-Aranha, Amigão da Vizinhança. Eu tava fazendo alguns vídeos, fazendo alguns resumos dos episódios que estavam sendo lançados de 3 em 3, se eu não me engano. E aí eu dei uma parada na metade da temporada e agora eu vou voltar com uma análise da temporada inteira de todos os episódios. É uma série animada de 10 episódios. Eu já falei bastante na internet, né? Sobre como é uma série que pra mim parece muito confusa, muito caótica, porque ela adota uma estética que faz uma referência direta aos quadrinhos, uma referência direta a visuais desenhados pelos artistas mais clássicos, desde o Jack Kirby até a galera realmente mais old school do Homem-Aranha, né? Então você tem aquele visual que é praticamente o visual de quando ele estreou lá na década dos anos, sei lá, 50, 60, não sei. E você tem esse visual para a maioria dos personagens, né? E ao mesmo tempo é uma série que não segue nada de quadrinho, no sentido de histórias já feitas. Ao menos eu não consegui reconhecer nem um pouco nenhuma história que já tenha sido feita dessa maneira. E você também tem a adição de personagens de maneira renovada ou de maneira totalmente curiosa. Vou explicar isso. Quando eu falo de personagens de maneira curiosa, eu me refiro, por exemplo, nessa série a gente tem a Nico Minoru, que normalmente ela é do Runaways, né, os fugitivos. E aqui ela tá como a melhor amiga do Homem-Aranha, sua parceira, né? E ela obviamente ainda tem alguns elementos ali da personagem Nico, né? Mas ela também está bastante integrada no que seria esse universo do Homem-Aranha nesse momento. Então a gente observa uma boa vontade, por assim dizer, dos escritores, dos roteiristas, para criar novas ligações, para criar novos momentos e para criar, quem sabe, novas relações que possam gerar histórias interessantes. Infelizmente, nessa temporada eu sinto que a personagem em si não foi tão bem utilizada e ela acabou caindo nos clichês já esperados. Mas a série consegue se recuperar, afinal de contas são só 10 episódios, cada um de 20 minutos, no máximo 30 minutos. É como assistir a um anime qualquer. E aí entra a segunda parte que eu tinha falado antes, que é da animação. Afinal de contas, como um anime ruim, a animação é bem ruim. Eles usam aquele 3D, cel shading, que é estranho. Eu chamo de cel shading porque eu tô acostumado a falar isso, né? Mas eu nem sei exatamente o que é aquilo que eles estão fazendo. A gente percebe que em algumas cenas de luta, sim, ele se paga e ele consegue entregar cenas dinâmicas e interessantes. E eles também acabam apostando naquilo que funcionou lá na época do Aranhaverso, que é usar um pouco a linguagem dos quadrinhos com
a imagética, né, a imagem dos quadrinhos. Então tem momentos que os personagens saem da folha do quadrinho, ou então acabam utilizando os quadros, né, que a gente encontra nos quadrinhos. Eles conseguem utilizar esses quadros para compor a cena. Enfim, tem esses elementos que a gente viu já um pouco no Aranhaverso, e aqui ele tá usando mais uma vez de novo, fazendo uma referência ao início, ao clássico mesmo do Homem-Aranha. E a gente também vai ter esse 3D estranho sendo mal colocado, obviamente, porque você percebe em alguns personagens como ele é só um boneco mal desenhado em 3D. Então ele não tem muito detalhamento, ele não tem muita fluidez, ele tá um boneco ali feio. Inclusive, a que seria a par romântica do Homem-Aranha nessa história, que seria a Pearl, né? No caso, eu acho que é uma personagem nova também. E eles estão, enfim, criando, né, esses personagens, e ela é bem assim, com perdão da palavra que não faz sentido, mas ela é muito feia. A boneca tá muito feia, tá muito mal acabada, sabe? E aí você tem também a galera da escola, os outros alunos, você tem alguns prédios. No episódio final, principalmente, né? Aliás, no penúltimo e no último, você tem momentos em que o cenário em si parece de borracha, sabe? Não existe um esmero, uma tentativa de finalizar, talvez renderizar melhor, não sei, o cenário e a ação que está acontecendo naquele cenário, né? Assim como alguns personagens. Durante todos os primeiros episódios, teve momentos em que você via, por exemplo, os personagens principais se mexendo, e lá atrás os bonecos que passam, né, os figurantes, eles estão praticamente executando a mesma ação como se tivesse sido colocado em loop, né? Para você não prestar atenção aqui nessa... Aliás, para você não prestar atenção neles e só nos personagens que estão em diálogo, em foco. O que obviamente não tem como ser feito, porque a gente está falando de uma animação que é muito brilhante, é muito vibrante, então você acaba olhando para tudo, né? Então, mais uma vez, eu acho que a animação ela é um problema para muitas pessoas, isso afasta completamente. Ela tenta também fazer referência ao What If, né? Há quem venda a série como se fosse um dos universos do What If, então você tá lá acompanhando esse universo, né? E a gente sabe que no What If, né, a animação sempre foi um problema. Tá bom que as histórias também nunca foram boas, mas a gente sabe que a animação afasta ou atrai muitas pessoas. Eu não vi nem muita gente falando sobre essa série. Pra gente pegar uma nota geral, eu peguei aqui do site Adoro Cinema, e eles têm uma média de 3, né, de 3 de 5 estrelas, e que não chega a ser nada muito relevante, e essa acaba sendo a média geral de outros sites também. Ou seja, uma nota 3 de 5 é uma série bem mediana para boa, mas muito fraca ainda. E eu vou falar agora exatamente das coisas que eu gostei e que eu não gostei e que foram interessantes. Pegando especificamente dos últimos episódios, o último episódio em si, ele adiciona o paradoxo de Bootstrap. E aí o que acontece? A gente tem uma ligação até bem interessante, que eu acho que realmente consegue prender na narrativa, que é o Homem-Aranha sendo responsável pela criação do Homem-Aranha. E aí como é que isso acontece? A gente tem, no primeiro episódio, que eu até falei que eu achava que era um Doutor Estranho de outra dimensão. Então, a aranha que picou o Homem-Aranha foi uma aranha de outra dimensão. Mas não foi. O que realmente aconteceu foi que lá no primeiro episódio, o Doutor Estranho sai de um portal com uma criatura que parece o Venom. Eles estão lá numa luta. A criatura acaba destruindo o colégio que o Peter tá. E ele vai ajudar a Nico, porque a Nico vai ser atacada pela criatura. E o Doutor Estranho consegue conter a criatura no último segundo, antes de atacar o Peter e a Nico. E o Doutor Estranho volta pelo portal, só que pelo portal vinha descendo uma aranha. E essa aranha pica o Peter, e isso vai dar os poderes para eles, vai dar a transformação em Homem-Aranha. E aí você tem o resto da temporada seguindo com ele se tornando próximo do Norman Osborn, que normalmente é o inimigo dele, mas aqui ele tá fazendo meio que um papel de Homem de Ferro no MCU, e Homem de Ferro até no sentido de ser uma das maiores mentes e empresários, né, daquela realidade. Ainda existe o Stark, o Homem de Ferro,
mas eles colocam o Norman como bastante poderoso também nesse sentido. E nesse universo também eles tratam como se fosse pós-Tratado de Sokovia, ou seja, os super-heróis agora estão sendo registrados, foi pós-Guerra Civil, e é preciso fazer o registro dos heróis, senão eles vão ser presos, né? E aí o Norman meio que protege o Homem-Aranha, por assim dizer, só que é muito estranho porque, de novo, eles adicionam isso do Tratado de Sokovia e que os heróis precisam ser registrados, mas aí você tem Homem de Ferro, tá bom, ele pode ter sido do lado registrado, obviamente, mas aí você tem Demolidor, Finesse, você tem o próprio Homem-Aranha e outros vigilantes aparecendo como se não tivesse acontecendo nada, como se a Guerra Civil não tivesse acontecido. Então, é um pequeno buraco aí na história. Mas é o que acontece, né? Após o Norman meio que adotar o Homem-Aranha pra cuidar dele, ele literalmente ele dá um emprego pro Peter, um estágio na Oscorp, e ele descobre o segredo do Peter, que ele é o Homem-Aranha, e ele começa a oferecer ao Peter várias tecnologias, várias opções de trajes, coisas que vão fazer ele poder ser um Homem-Aranha melhor, segundo o próprio Norman, né? E a gente tem uma amizade sendo realizada do Harry, né, o filho do Norman, com o próprio Peter e o Homem-Aranha. E a gente também vê o desenvolvimento dos outros personagens, nesse caso específico, o Lone, que ele é o personagem que seria um amigo do Homem-Aranha na escola, seria o rival romântico dele também, porque ele era namorado da Pearl, que a Pearl é a menina que o Homem-Aranha é apaixonado. E na escola a gente vê acontecendo todo um drama em relação ao Lone ter que participar da gangue do bairro dele, porque o irmão dele estava participando da gangue, então para tirar o irmão, ele tomou o lugar dele e passa a fazer parte da gangue. Essa gangue que acaba entrando em guerra com a gangue do Escorpião. E o Escorpião que passa a ser o Escorpião porque ele consegue uma tecnologia vinda do Dr. Octavius e ele se transforma, né? Ele consegue usar uma armadura que tem uma cauda e ele, enfim, se transforma no Escorpião. Parece confuso? Parece um pouco, mas calma que tá fazendo sentido até agora. Peraí, respira. Então o que acontece? A gente tem o desenvolvimento do Homem-Aranha lá na Oscorp, onde ele vai fazer alguns projetos científicos como Peter Parker e vai receber treinamento, trajes e aconselhamento do Norman e do Harry, né, durante as suas missões. Numa dessas missões, ele enfrenta alguns vilões que vão depois se tornar vilões mais clássicos. A gente tem o cara que eu achei que era o Cabeça de Martelo, a gente tem o Rhino, nesse caso é uma mulher, e ela usa uma armadura. Enfim, você tem alguns acenos a alguns outros personagens que obviamente já se tornaram clássicos do Homem-Aranha comum, e nesse aqui podem se tornar os grandes vilões da galeria de vilões do Homem-Aranha. E aí, seguindo a história, a gente tem alguns momentos de drama, onde a Nico descobre que o Peter estava escondendo ser o Homem-Aranha, então eles têm um momento para refletir sobre isso, até que a gente chega na eventual queda do Homem-Aranha. O que isso significa? Tem um episódio em que ele perde. Ele tá usando aquele traje branco, que tem algumas artes, que ficou até bonito até, e ele tá usando esse traje, e ele vai enfrentar o Escorpião usando a armadura pela primeira vez, né? O Escorpião usando a cauda, né, e tudo, porque tá tendo uma guerra entre a gangue do Escorpião e da 110, que é a gangue do Lone, né, que eu já mencionei aqui. Inclusive, esse é o problema, porque eles tentam dizer que é uma guerra de gangues e tem tipo 6 bonequinhos se batendo, e aí os principais, que seria o Escorpião, o Lone, o chefe da gangue e o Homem-Aranha. Então, tipo, é a guerra de gangue mais qualquer coisa do mundo. E aí o que acontece? Ele tá lá, nesse momento, ele começa a lutar contra o Homem-Aranha, o Escorpião, e o Escorpião leva melhor, ele consegue realmente levar o Homem-Aranha aos limites e acaba batendo nele e depois ferindo ele no ombro, né? Tipo, realmente atravessando o ombro dele, e a gente pensa, poxa, o Homem-Aranha agora vai, né, de comes e bebes. E aí o Norman manda o planador, sim, o planador do Duende Verde, que ele tá trabalhando nele ainda em segredo. Ele manda o planador para resgatar o Homem-Aranha e o Escorpião foge. Então a gente tem aí a derrocada do Homem-Aranha. Ele passa por um período em que ele não sabe o que fazer, não sabe se ele vai conseguir se tornar um super-herói. Ele começa a duvidar de si mesmo. E o Norman meio que dá um discurso de, olha,
você tem que aceitar esses poderes, você tem que ser mais forte, você não pode se segurar, você precisa mostrar que você é poderoso, e com grandes poderes vem grande respeito. E aí, tipo, ok, né? Tá bom. Aí a gente continua na história tendo mais desenvolvimento do Nico da Nico e do Harry. Então é um episódio legal esse, que ele tem um momento com a Nico. A gente tem mais desenvolvimento dos projetos que estão sendo realizados no laboratório com os estagiários. E aí nisso a gente tem a presença do Amadeus Cho, que vai virar o Hulk em algum momento, pelo menos no universo tradicional ele é um dos Hulks. A gente tem a Shuri, não sei se é a Shuri, mas acho que é a Shuri, que é lá de Wakanda, então a gente já tem também essa relação. E a gente tem a professora, que nesse caso, no universo normal do Homem-Aranha, é o cara que se transforma no lagarto, e aqui a gente tem uma cientista mulher, né? Isso também é interessante. E chegando, né, nos finalmente da história, a gente recebe finalmente o Homem-Aranha mudando para o traje tradicional, que é o que ele desenhou, azul e vermelho. O Harry faz esse traje para ele. Ele começa a atuar com esse traje, começa a ganhar confiança de novo. O Lone está cada vez mais dentro da gangue, né? E eles acabam tentando roubar as tecnologias do Dr. Octavius. Nesse caso, o Dr. Octopus, né, que é o Otto Octavius, ele foi preso pelo Homem de Ferro, porque o Norman conseguiu denunciar ele para o exército. E nesse universo aqui a gente tem que o Otávio trabalhava com o Norman, até que o Norman provavelmente traiu ele, ou o Otávio saiu da empresa porque achava que era melhor. Nesse desenho a gente encontra um Dr. Octavius que tem bastante complexo de Deus, ele tem bastante esse lance de querer ser superior, né? Tem algumas piadas interessantes, mas vamos finalizando a história, tá? Seguindo, a gente tem o Dr. Octavius preso, o Norman começa a provocar ele, dizer que finalmente ele tem que admitir que ele perdeu, que o Norman é melhor, que ele tá lá porque o Norman prendeu ele, e essas coisas todas. E no meio tempo, toda a tecnologia que o Dr. Octavius estava escondendo em um galpão está sendo levada pela polícia, e a gangue do Lone tenta roubar essa tecnologia. No meio do processo, a gente tem a gangue do Escorpião atacando novamente. E aí a gente tem de novo a guerra de gangues, que é bem ridícula, bem ridícula. E o Homem-Aranha volta para ter a vingança, né, contra o Escorpião. No meio da luta, o Lone tenta entrar no caminhão para pegar algum tipo de arma tecnológica, e lá ele é afetado por um gás. Eu não consigo lembrar o nome do gás, eu não tenho essa lore toda de Homem-Aranha, mas parece que é aquilo que transformou ele no Lápide. Sim, nesse caso o Lone é o Lápide, um dos inimigos do Homem-Aranha, que é bastante característico por ter a pele toda branca, cinzenta, sabe? E aí no caso ele tá lá, ele é afetado por um gás, ele cai do caminhão, o Homem-Aranha percebe, ajuda ele, o Escorpião continua atacando, e quando o Escorpião vai pra mais uma vez apunhalar o Homem-Aranha, o Lone fica no meio e percebe que ele tá com a pele invulnerável, né? Então ele tá muito forte, vulnerável, enfim. E ele começa a lutar contra o Escorpião junto do Homem-Aranha, e os dois acabam conseguindo derrotar o Escorpião, que em uma última tentativa de vencer, joga vários... Inclusive essa cena é muito idiota, porque eles estão no meio da rua, eles estão numa rua qualquer, né? Tem um beco. E aí eles começam a brigar, o Escorpião, né, desmaia, tá no chão, e ele usa a cauda dele pra cortar os cabos de aço de um andaime que tá cheio de vigas de ferro. Sabe aquelas vigas de ferro clássicas de desenho, de filme, de construção? Aí eu te pergunto, de onde veio isso? De onde veio esse material de construção? De onde veio esse negócio super aleatório? Mas aí ele consegue, né, e cai tudo em cima do Lone, e o Homem-Aranha pensa que ele morreu, e aí ele começa a perder o controle, ele começa a atacar o Escorpião a ponto de querer realmente matar o Escorpião. Mas aí o Lone consegue sair debaixo dos escombros e vai lá defender o Escorpião e dizer: olha, você não pode matar, você é um super-herói,
a gente não pode ser igual a ele, pipipi popopó. Então a gente tem todo momento em que o Lone é meio que o herói e salva o Homem-Aranha de entrar naquele caminho de matar os vilões, né? Até aí a gente consegue então ter um fechamento para histórias, né? A história principal. O antigo chefe da gangue do Lone abandona a gangue para se salvar, então isso já cria um vácuo de poder, certo? E a gente tem a continuação da história em si, que acaba nisso que eu estava falando ainda agora no paradoxo de Bootstrap. Por quê? Porque a gente tem o Norman finalmente revelando a sua nova invenção, por assim dizer, porque ele está num momento bem megalomaníaco, e ele usou os estagiários que ele contratou, no caso o Amadeus, a Shuri, o Peter e os cientistas dele, para criar uma espécie de portal para o espaço, né? Um portal no caso aqui parece ser só um portal literalmente de transporte para o espaço, né? Então ele dá as coordenadas e ele consegue abrir um portal para aquela área do espaço, né? Então é bem aquele momento bem ficção científica, né? E a gente tem um momento em que os estagiários percebem a traição, eles percebem que o Norman enganou eles, mandou eles trabalhar em projetos individualmente, juntou esses projetos individualmente para criar esse produto final, que era o que ele queria. Então ele mandou, por exemplo, o Amadeus cuidar de... eu nem sei o que era a parte do Amadeus, era uma parte de engenharia lá. Ele mandou a Shuri cuidar do mapeamento estelar. Ele mandou o Homem-Aranha, o Peter Parker, cuidar de uma bateria que não sobreaquecesse e conseguisse gerar energia o suficiente. Ele mandou a outra menina trabalhar na ligação não sei de que. Enfim, ele mandou cada um trabalhar em um projeto individual e depois usou esses projetos individuais para criar esse plano dele, que é um portal para o espaço. Nisso, na derrota que o Homem-Aranha sofreu lá pro Escorpião, que o Norman resgatou ele, o Norman conseguiu tirar uma amostra de sangue e decidiu fazer alguns experimentos e tentar criar ele mesmo um exército de Homens-Aranhas. Ele até menciona em um diálogo com o próprio Peter Parker que seria muito bom se ele conseguisse fazer mais 100 do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ri e acha que ele tá só brincando. E ele mostra, né, no caso, o Norman conversando com os cientistas numa reunião escondida, e ele fala sobre como tá sendo avançado nesses estudos, eles estão analisando o DNA que eles escolheram, e ele quer muito recriar, né, a estrutura genética que deu origem ao Homem-Aranha, e no caso ele injeta em um aranha o sangue, o DNA, não sei o que eles quiseram mostrar ali, mas em uma aranha eles injetam o componente do DNA de mutação, por assim dizer, do Homem-Aranha, né? E aí eles estão criando, né? Tem várias aranhas, eles estão experimentando para tentar criar o que seria a aranha que vai dar os poderes do Homem-Aranha, certo? No caso, é o Norman tentando recriar o Homem-Aranha. Nisso que o Norman consegue abrir esse portal, meio que fica evidente que ele abre o portal para o planeta lá dos Venom. Sabe que os Venoms têm um planeta específico, né? Eu não sei como é que é o nome, mas é uma região do espaço em que sai uma criatura gigante, que é a criatura que a gente viu no primeiro episódio. É uma criatura monstruosa vestida de Venom, por assim dizer, certo? E aí a gente vê o Doutor Estranho chegando, pedindo pro Norman não abrir o portal. O Norman mesmo assim abre o portal, a criatura surge e o Doutor Estranho começa a lutar contra essa criatura. E aí já fica muito claro. O Doutor Estranho fala, olha, eu não sei do que você... Porque o Doutor Estranho fala, eu nunca estive nessa escola que vocês falaram que foi destruída, né? Ou seja, o Doutor Estranho nunca esteve nos acontecimentos do começo da série. E aí você já entende. Então, em algum momento, eles vão fazer uma viagem no tempo aqui. E aí, como tudo tá um caos completo, o portal é desligado, é destruído, os cabos arrebentam. O Venom continua brigando com o Doutor Estranho. O Peter assume enquanto Homem-Aranha e começa a ajudar ele. E o Doutor Estranho pede para ele reabrir o portal para poder enviar a criatura de volta, né? A criatura monstruosa de volta. Nisso, o Peter começa a trabalhar para religar o portal e o Doutor Estranho tenta criar um portal para levar a criatura para longe. Nisso, ele usa
a Joia do Tempo, e no que ele usa a Joia do Tempo, ele cria um portal que vai parar no primeiro episódio, sim, no cenário, ele vai pro passado. E aí por isso que eu falei, né, o paradoxo de Bootstrap, porque começa tudo a caminhar para isso. Rola a luta que a gente acompanhou no primeiro episódio, ele tá no passado, ele consegue trazer de volta, e a aranha que tava no laboratório do Norman, que foi, né, destruído nessa guerra do Venom contra o Doutor Estranho, essa aranha caminha, cai dentro do portal e vai descer lá no passado, picando o Homem-Aranha e assim dando origem ao Homem-Aranha. Ou seja, quem criou o Homem-Aranha nesse universo foi o Homem-Aranha. Então é o paradoxo de Bootstrap aí. Ele consegue, então, trazer o Venom de volta para o presente. O Homem-Aranha termina de abrir o portal, eles conseguem mandar o Venom para o portal, mas fica um pedacinho do Venom que cai de volta aqui na Terra. Eles destroem o portal e a vida segue. O Homem-Aranha continua sendo um herói do dia a dia, ajudando as pessoas, pegando bandidos que roubam carros, que roubam bicicletas. Tem várias cenas interessantes a respeito disso. E a gente acompanha esse dia a dia, né? O pós essa maluquice que aconteceu na Oscorp. E pra mim ficou muito evidente que uma coisa que ficou até um pouco pra mim preocupante é que eles transformaram o Norman nesse momento no Lex Luthor praticamente, porque ele começa a falar que ele não acredita nos Vingadores, que ele não quer depender dos Vingadores, que é um grupo muito falho, que ele vai ele mesmo alcançar o poder, que ele vai ele mesmo ser superior, ele não precisa se rebaixar a nenhum deus como antigamente, agora ele vai alcançar tudo através da ciência e do poder dele mesmo. Então é todo um discurso do Lex Luthor contra o Superman, sabe? E eu não sei se isso já é o característico do personagem, eu não li o suficiente de Homem-Aranha com o Norman para saber disso. Mas teve esse momento, né? Continuando pro fim da história, o último episódio vai meio que dizendo para onde os personagens caminham. Um desses caminhos é o Harry abrir a própria empresa e chamar os estagiários, amigos lá do Peter, porque eles não confiam mais no Norman. Então ele chama essa galera e vai criar a própria empresa dele, e ele chama a empresa de Web, né? Então é a teia, né, por assim dizer. E aí você também tem o caminhar para onde as coisas vão. Essa série foi renovada até a 3ª temporada. Nem tinha estreado a primeira direito e já estava renovada até a 3ª. Então a gente tem a Nico tendo mais contato e se abrindo para usar a joia que dá os poderes místicos a ela, né? Algum tipo de feitiçaria. Eu tinha falado antes que era uma tecnofeitiçaria, mas eu não sei, acho que não é. A gente tem o Lone, né? Ele finalmente assumindo o seu papel na gangue como líder da gangue, e a gente percebe os dedos dele já se transformando em cinza, como se estivessem ficando acinzentados, que é o que o personagem, o Lápide, né, se transforma no futuro. A gente tem mais acenos em relação ao Demolidor com a parceira dele. A gente tem mais acenos do que vem a seguir no sentido de o Dr. Octavius construir os tentáculos, né, que ele usa. E a gente tem mais acenos do que pode vir a acontecer, de vir mais personagens, de desenvolvimento para a série. Eu confesso que para ser uma série que você assiste, por exemplo, na hora do almoço, ou então para maratonar num dia tranquilo, né, numa sexta-feira, no final de semana, é uma boa série, eu acho que vale a pena. Você não precisa dar tanto atenção para ela, porque a qualidade da animação é muito variada. Ela termina com um aceno pro Vigia assistindo o Homem-Aranha, então pra mim é meio besta. E eu concordo que a série pra mim é uma série 3 de 5, facilmente. E a gente consegue realmente aproveitar essa série não levando ela tanto em consideração, sabe? É meio que, infelizmente, é como assistir qualquer filme da Marvel hoje em dia. Você vai assistir porque você quer ver momentos interessantes, mas você sabe que como um todo, o filme como um todo, a história como um todo, não vai ser tão legal assim. Então eu sinto que essa série foi bastante por esse caminho, mas é uma tentativa de inovar, e isso eu acho interessante. É uma tentativa de criar coisas diferentes, e isso também acho muito louvável. E é uma pegada bem diferente para quem acompanha as coisas vindas do quadrinho, né? Então eles podem pegar ali personagens, mexer na idade, mexer na origem
e criar algo novo, né? Então eu acho que isso pode ser bem interessante. Mais uma vez, Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança, nota 3 de 5. Vale a pena se você tiver sem nada pra fazer. Mas é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua nota pra essa série, para que eu possa trazer depois essa análise de vocês também, tá bom? Então é isso, tchau!